Ela ainda podia ouvir o eco das botas dele, muito depois de ter saído furioso. O homem que foi forçada a chamar de marido, o homem que nunca escolheu. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma fúria que não conseguia mais esconder. Em algum lugar profundo dentro dela, o fogo que aquele homem tentou apagar ainda ardia. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel, tenho 58 anos e sou fazendeiro aqui no Texas, onde o sol queima forte e as histórias são tão antigas quanto as pedras do deserto. Hoje vou contar uma história sobre coragem, sobre escolhas difíceis e sobre como às vezes um único ato de bondade pode mudar o rumo de 2 vidas para sempre. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Seu pulso ardia onde a corda áspera cortava sua pele. Sua blusa pendia em trapos, rasgada durante a luta, manchada de poeira e sangue dos hematomas em seus braços e pernas. No caos, ela lutou ferozmente de volta, e a confusão havia arrancado sua saia, deixando-a exposta sob a blusa destroçada enquanto cambaleava em direção à liberdade. O ar dentro daquela pequena casa de madeira cheirava a uísque, suor e crueldade. Não era um lar, era uma prisão. Seu padrasto havia orquestrado esse pesadelo. Um jogador sem alma restante para apostar. Ele negociou a vida dela para saldar suas dívidas e então se afastou enquanto ela era arrastada. Ele nem sequer olhou para trás. Quando o bruto saiu para buscar água, ela aproveitou sua chance. Seus dedos arranharam a corda até sua pele se abrir, mas ela se recusou a parar. Com um último puxão, ela se libertou e correu. Descalça através da poeira sufocante, através de campos ressecados e arbustos irregulares que rasgavam seus pés. Os espinhos prenderam o pouco que restava de sua saia, arrancando-a até que apenas a blusa esfarrapada se agarrasse a ela. O sol do Texas subia alto, queimando seus ombros, roubando seu fôlego. Seus pés descalços sangravam de espinhos e pedras afiadas. Cada passo uma batalha contra a exaustão. Ela tropeçou muitas vezes, sua visão embaçando. A lembrança de seu aperto cruel a mantinha em movimento, e o pensamento de seu retorno a empurrava para frente. Mas ela continuou. Cada passo a puxava mais longe daquele inferno. Seus pulmões pareciam lixa. O horizonte dançava no calor, provocando-a com miragens de água que nunca chegavam. Ainda assim, ela continuava se movendo, perseguindo o fraco aroma de liberdade. A terra estendia-se vasta e implacável sob o sol escaldante. Cactos erguiam-se como sentinelas silenciosas, observando sua fuga desesperada. O vento quente soprava poeira em seu rosto, secando as lágrimas antes que pudessem cair. Ela não sabia há quanto tempo estava correndo. Horas, talvez, ou apenas minutos que pareciam uma eternidade. A sede começou a raspar sua garganta como vidro quebrado. Seus lábios racharam. Sua visão começou a falhar, manchas escuras dançando nas bordas de sua consciência. Ainda assim, ela forçou um pé na frente do outro, impulsionada por puro instinto de sobrevivência. A lembrança de suas mãos brutais em seus braços era combustível suficiente para mantê-la em movimento quando seu corpo implorava para parar. Horas depois, a vasta terra se estendia diante dela. Um rancho solitário emergiu sob o céu implacável, suas cercas desgastadas e quebradas. O moinho de vento gemendo no calor, e lá um homem sentado em sua varanda, chapéu baixo, descansando na sombra, quando a avistou cambaleando pelo portão. Ele congelou. Ela era jovem, maltratada, coberta de poeira e hematomas, suas mãos ainda amarradas atrás das costas, sua blusa mal se agarrando a seu corpo. Ele derrubou sua xícara, correu para a frente e a pegou bem quando suas pernas cederam. Devagar agora, você está segura aqui.
disse ele suavemente. Ele cortou a corda de seus pulsos e a ajudou em sua cadeira, notando seu estado esfarrapado. Ele rapidamente tirou sua jaqueta e a cobriu sobre seus ombros, protegendo-a do sol e de olhares curiosos. Mas antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela virou seu olhar para o horizonte, olhos arregalados de medo. Entre primeiro então, ela ofegou, sua voz rouca de exaustão e terror. O peito do velho fazendeiro apertou. Ele não sabia quem ela era ou do que tinha fugido, mas podia sentir que o perigo cavalgava na poeira daquela estrada. Quem estava perseguindo ela? E o que ele faria quando o passado do qual ela escapou viesse bater à sua porta? Essas perguntas pairavam no ar quente como falcões circulando uma presa. Zeke a carregou para dentro, seu coração batendo mais forte do que havia batido em anos. O ar em sua cabana estava parado e seco. Ele a deitou no velho sofá perto da janela. A luz de fora caía em seu rosto. Foi quando ele viu os hematomas, as marcas de corda e o medo que ainda mantinha sua respiração refém. Ele despejou um pouco de água em uma xícara de lata e a estendeu. Aqui vá devagar. Sua mão tremia enquanto bebia. Quando ela tentou falar, sua voz rachou. Eu não queria me casar com ele, ela sussurrou, suas palavras carregadas de dor e vergonha que ela não merecia carregar. Ele disse que eu era sua dívida, que eu pertencia a ele. Zeke desviou o olhar, mandíbula apertada. Ele tinha visto homens assim a vida toda. Homens que pensavam que dinheiro os tornava deuses. Homens que acreditavam que podiam comprar e vender pessoas como gado. Ele foi ao canto, abriu um baú velho e puxou uma de suas camisas. Era limpa, desbotada do sol e macia de anos de uso. Aqui, vista isso, ele disse gentilmente, pode ser um pouco grande, mas é sua por enquanto. Ele não estava acostumado com gentileza mais. A vida tinha tirado a maior parte dela dele. Mas algo sobre suas mãos trêmulas o fez lembrar do homem que costumava ser, o homem que ainda acreditava que havia bondade no mundo, escondida sob camadas de poeira e desilusão. Quando ela olhou para ele, havia algo frágil em seus olhos, como se ela quisesse acreditar nele, mas ainda não pudesse. Medo e esperança lutavam em seu rosto como dois cavalos puxando em direções opostas. Do lado de fora, o moinho de vento rangeu, um ritmo lento que preencheu o silêncio entre eles como uma canção antiga e esquecida. Zeke sentou-se na frente dela, dando-lhe espaço para respirar, espaço para existir sem pressão. Você tem um nome, senhorita? Ela hesitou, seus olhos procurando os dele como se estivesse testando a segurança de suas águas. Clara, ela disse suavemente, sua voz mal mais alta que o sussurro do vento. Clara May. Ele acenou com a cabeça, um movimento lento e respeitoso. Bem, Clara, você encontrou o portão certo para atravessar correndo. Ninguém vai te machucar aqui, não enquanto eu estiver respirando. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Seus ombros tremeram com o peso de tudo o que havia suportado. Zeke não a pressionou. Ele apenas sentou lá, observando a poeira flutuar pela luz, deixando-a respirar novamente. Pela primeira vez desde que havia corrido, ela sentiu uma ponta de segurança. Não o tipo que vinha com paredes, mas o tipo que vivia no silêncio de alguém. O tipo que dizia sem palavras que ela não estava mais sozinha neste mundo cruel. Ainda assim, seus olhos continuavam piscando em direção à porta. Cada rangido a fazia estremecer. Cada som lá fora a lembrava dele. O homem do qual ela havia escapado. O homem que ainda não havia terminado. Zeke notou. Ele colocou sua xícara e disse calmamente, você está segura aqui. Eu prometo. Mas a maneira como ela olhou para a janela lhe disse algo que ele já temia. Ela não acreditava nele. Ainda não. Como poderia? Confiança era um luxo que havia sido arrancado dela muito tempo atrás. Porque em algum lugar lá fora, naquela estrada quente do Texas, um cavalo estava chegando mais perto. E quem quer que estivesse montando, não estava vindo em paz. O perigo não respeita cercas ou promessas.
E às vezes, a tempestade que você deixou para trás viaja mais rápido do que você jamais poderia correr. Zeke tinha visto tempestades antes, mas nunca uma assim. O vento lá fora mudou. O tipo de vento que carrega problemas em seus dentes. Clara sentou-se perto da janela, ainda usando sua camisa velha. Seu cabelo pendia solto, seus olhos fixos no horizonte. Ela não disse uma palavra, mas suas mãos não ficavam paradas. Ela continuava torcendo os dedos como se estivesse tentando se manter em uma só peça. A ansiedade rolava dela em ondas que Zeke podia quase tocar. Então, ambos ouviram cascos. Devagar no início, depois mais pesados, mais perto. Um único cavaleiro cortando o ar da tarde como uma faca através de seda. Zeke saiu para a varanda. Seus movimentos medidos e deliberados. O homem no cavalo parou no portão. Era ele, aquele de quem ela havia fugido. Rosto vermelho, olhos selvagens e o uísque pingando de sua respiração. Onde está ela, velho? Sua voz rachou o ar como um chicote, afiada e venenosa. Zeke não se moveu, firme como uma árvore enraizada. Ela está segura agora. Você vire esse cavalo e vá para casa antes que eu perca minha paciência. Cada palavra era medida, calma, mas carregada com a promessa de ação se necessário. O homem zombou, sua cara torcendo em algo feio e perigoso. Zeke deu um passo à frente, sua voz baixa mas firme de anos, enfrentando inimigos mais duros. Eu lidei com piores do que você. Me teste. Com um movimento rápido aprimorado de velhos dias de soldado, ele desarmou o homem antes que um soco o mandasse para o chão. Ela é minha! O homem gritou do chão, cuspindo poeira e sangue, comprada e paga. Os olhos de Zeke se estreitaram, sua voz caindo para um rosnado perigoso. Você não compra pessoas, senhor, não na minha terra, não enquanto meu coração ainda bate. O cavaleiro pulou para baixo, investindo em direção à varanda com raiva cega. Zeke o encontrou no meio do caminho. Sem armas, sem aviso, apenas um balanço duro que mandou o homem de cara primeiro na terra. Quando ele tentou se levantar, Zeke chutou sua arma para longe e apontou para a estrada, sua silhueta recortada contra o sol poente. Vá antes de deixar mais de seu orgulho para trás. Ou quer que eu tire o resto também? O homem cuspiu sangue, cambaleou até seu cavalo e gritou através de dentes cerrados. Você vai se arrepender disso agora. Eu vou voltar com a lei. Vou ver você pendurado por isso. Zeke não respondeu. Ele apenas o observou cavalgar, poeira subindo atrás como um aviso do inferno. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. De volta para dentro, Clara estava tremendo. Ela tinha visto homens lutar antes, mas nunca por ela. Nunca com esse tipo de determinação feroz que dizia que ela valia a pena proteger. Zeke entrou calmamente, limpou o suor de sua testa e despejou 2 xícaras de água. Não se preocupe, ele disse suavemente, sua voz como couro gasto, mas confiável. Ele não vai longe, não hoje. Clara quis agradecê-lo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta como espinhos. Pela primeira vez, ela sentiu como se alguém tivesse escolhido ficar entre ela e a escuridão, como se ela não estivesse mais sozinha nesta luta. Mas no fundo, ela sabia que o homem voltaria, e da próxima vez ele não estaria sozinho. Do lado de fora, o sol começou a cair atrás das colinas, pintando o céu em tons de laranja e vermelho como fogo no horizonte. O som do moinho de vento voltou, rangendo devagar, firme, uma batida cardíaca mecânica no silêncio. Clara finalmente respirou, mas o ar ainda parecia pesado como a calma, antes de outra tempestade. Zeke olhou pela janela, voz baixa, mas certa. O problema ainda não acabou conosco. E ele estava certo, porque problemas como aquele nunca morrem fácil. Eles se multiplicam na escuridão, crescem dentes mais afiados e voltam com reforço. A noite caiu rápido sobre o rancho, trazendo consigo um silêncio que parecia quase antinatural. Zeke sentou-se à mesa, afiando uma velha faca, o som rítmico preenchendo o espaço entre seus pensamentos. Clara estava na cozinha, tentando se manter ocupada,
mas suas mãos tremiam toda vez que um galho batia na janela. Eles não conversaram muito naquela noite. Às vezes, o silêncio diz mais do que palavras jamais poderiam. Às vezes, é apenas duas pessoas respirando o mesmo ar, esperando que a tempestade passe. Mas ambos sabiam que a tempestade estava apenas começando. Zeke tinha visto muitos homens como aquele. Homens que não aceitavam não como resposta. Homens que prefeririam destruir algo a vê-lo escapar de seu controle. Clara finalmente quebrou o silêncio. Sua voz pequena, mas valente. Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Zeke parou de afiar a faca, seus olhos encontrando os dela através da luz fraca da lamparina. Ele pensou sobre isso por um longo momento antes de responder. Porque uma vez, há muito tempo, eu não ajudei alguém que precisava. E essa pessoa não está mais aqui. Não vou cometer esse erro 2 vezes. Suas palavras pairaram no ar entre eles, pesadas com arrependimento e determinação. Clara viu algo em seus olhos naquele momento. Dor antiga, cicatrizes que não mostravam na pele, mas viviam mais fundo, na alma. Ele tinha suas próprias histórias, suas próprias batalhas. E de alguma forma, ajudá-la estava ajudando-o também. Era redenção vestida de bondade simples. Ela caminhou lentamente até ele e colocou sua mão gentilmente sobre a dele. Obrigada, ela sussurrou, e dessa vez as palavras saíram mais fáceis. Zeke apenas acenou com a cabeça, desconfortável com gratidão, mas tocado por ela da mesma forma. Do lado de fora, uma coruja gritou na escuridão. Nas montanhas distantes, coiotes conversavam com a lua, e em algum lugar naquela noite sem fim, cavalos se moviam pela escuridão, trazendo com eles a promessa de confronto. Então, o que acontece quando a lei cavalga e a verdade finalmente encontra a poeira? Se você está ouvindo até aqui, vá em frente e aperte aquele botão de inscrever. Dessa forma, você não vai perder o que acontece a seguir. E ei, enquanto você está aqui, pegue uma xícara de chá ou café. Me diga que horas são, onde você está e de onde você está ouvindo. Eu gostaria muito de saber quem está lá fora cavalgando conosco esta noite. Ao amanhecer, o rancho estava quieto novamente. Quieto demais. Zeke não dormiu muito naquela noite. Nem Clara. Cada rachadura de madeira, cada som do vento parecia um aviso de que algo estava vindo. E então, por volta do meio-dia, eles ouviram. 2 cavalos desta vez. O primeiro carregava o homem de ontem. O segundo carregava a lei. Zeke saiu, sua mão descansando perto de seu quadril, não em uma arma, apenas firme, pronto para o que quer que viesse. Clara ficou perto da janela, seu coração batendo tão forte que ela podia senti-lo em sua garganta. O xerife desmontou primeiro, alto, de cabelos grisalhos, com um distintivo que tinha visto mais poeira do que brilho. Era o delegado Wade, velho amigo de guerra de Zeke, o único homem que ele ainda chamava de amigo. Eles tinham lutado lado a lado na guerra, compartilhado cicatrizes e silêncio, e Wade sabia que a palavra de Zeke era tão boa quanto o ouro. Bom dia, Zeke, Wade disse, sua voz carregando o peso de anos e sabedoria. Bom dia, xerife, Zeke respondeu, lento e calmo. Mas seus olhos nunca deixaram o segundo homem. O homem ao lado de Wade interrompeu, sua voz afiada e cheia de acusação. Este velho tolo me bateu, pegou minha esposa e a manteve aqui. Eu a quero de volta. A lei está do meu lado. Zeke não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Wade, deixando anos de amizade falar por ele. Wade tirou seu chapéu, suspirou pesadamente e se virou para Clara. Senhora, isso é verdade? Clara saiu da porta, seu rosto pálido, mas firme, suas mãos ainda tremendo, mas sua voz encontrando força. Não, ela disse, voz tremendo, mas clara como um sino no ar da manhã. Eu nunca fui esposa dele. Ele tentou me forçar. Eu fugi antes que ele pudesse. Wade a estudou por um longo momento, seus olhos de xerife lendo cada hematoma, cada marca, cada pedaço de medo e coragem misturados em seu rosto. Então, ele se virou de volta para o homem. Você tem prova de casamento?
O homem estremeceu, sua mandíbula tensionando. Ninguém precisa de papel. Todo mundo sabe. A voz dele vacilou, perdendo sua arrogância anterior. Wade levantou a mão. Pare bem aí. Neste condado não negociamos mulheres por dívidas. É melhor você cavalgar antes que eu decida te ensinar a diferença entre lei e vergonha. E se você voltar aqui, vai encontrar uma cela esperando por você. O rosto do homem ficou vermelho. Suas palavras ficaram presas em algum lugar entre raiva e medo. Ele cuspiu na terra, depois subiu de volta em seu cavalo, suas mãos tremendo nas rédeas. Eu vou lembrar disso, velho. Ele rosnou, olhando para Zack, sua voz cheia de veneno vazio. Wade apenas disse, tenha certeza de cavalgar longe o suficiente para que não tenhamos que lembrar de você também. E da próxima vez que você pensar em comprar uma pessoa, lembre-se que esta terra ainda tem homens que se lembram do que é certo. Por um longo momento, ninguém falou. Até os cavalos pareciam ouvir o silêncio, como se a própria terra tivesse escolhido lados. Enquanto o som de cascos desaparecia nas colinas, Clara soltou uma respiração que estava segurando por dias. Seus olhos se encheram, não de medo desta vez, mas de algo novo, alívio, liberdade, a sensação esmagadora de finalmente estar segura. Wade olhou para Zack e sorriu. Aquele tipo de sorriso que vem de anos de entendimento mútuo. Você sempre teve um jeito de encontrar problemas. Zack riu baixinho, um som que ele não fazia há anos. Talvez o problema apenas continue me encontrando. Clara ficou lá, suas mãos juntas, seus lábios separados como se ela quisesse falar, mas não conseguisse encontrar as palavras. Pela primeira vez, ela não parecia perdida. Ela parecia como se pertencesse, como se tivesse finalmente encontrado um lugar onde poderia colocar raízes. Mas a paz nunca fica muito tempo em um rancho assim. E às vezes a parte mais difícil não é a luta que você vence. É aquela que se esconde depois do pôr do sol. Naquela noite, o rancho estava quieto novamente. O ar cheirava a poeira, madeira e chuva que nunca veio. Zack sentou-se na varanda, lamparina a óleo cintilando ao seu lado. Dentro, Clara se movia suavemente, seus pés descalços sussurrando pelo chão. Pela primeira vez desde que chegou, não havia medo em seus passos. Apenas quietude e apenas talvez, o começo de algo parecido com esperança. Uma manhã, ela ajudou Zack a consertar uma cerca quebrada, suas mãos tremendo no início, mas ficando firmes enquanto ele mostrava os nós. Naquela noite, ela compartilhou um pedaço de seu passado, como o jogo de seu padrasto havia roubado sua liberdade. Zack ouviu, seu silêncio uma âncora firme, e no dia seguinte ele encontrou para ela um par de botas velhas, um gesto silencioso que fez seus olhos amolecerem. Ela trouxe 2 xícaras de café, entregou uma a ele e sentou-se. As estrelas estavam mais brilhantes do que haviam sido há muito tempo. Nenhum deles falou. Eles apenas ouviram a noite respirar ao seu redor. Depois de um tempo, Clara disse, você já se cansa de estar sozinho. Zack sorriu levemente, olhos ainda no horizonte onde o céu encontrava a terra. Costumava. Depois me acostumei com o silêncio. Mas esta noite eu meio que gosto do som de companhia. Clara sorriu de verdade desta vez. Não era mais o sorriso de uma garota assustada. Era suave, vivo, cheio de algo que parecia paz. Nos dias que se seguiram, ela a ajudou ao redor do rancho. Algumas manhãs, ela cantava enquanto alimentava as galinhas, uma voz suave como o vento da aurora. Zack nunca disse em voz alta, mas aquele som enchia a casa mais do que qualquer oração. Alimentar os cavalos, consertar a cerca, cozinhar refeições simples. Zack mostrou-lhe como consertar couro, como cavalgar, como ouvir a terra. Pouco a pouco, o rancho não parecia tão vazio mais. E pouco a pouco, o velho homem que pensava ter terminado com a vida começou a viver novamente. Às vezes a cura não vem com remédio. Ela vem com alguém sentado ao seu lado, quando o mundo fica quieto. Ela vem com confiança,
com bondade, com uma segunda chance que você não pensou que merecia. Uma noite, Clara olhou para ele e disse: "Obrigada por me salvar." Zack balançou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os dela com honestidade crua. "Acho que você me salvou também." O sol mergulhou baixo, pintando o rancho em ouro. Enquanto eles sentavam em silêncio, uma paz duramente conquistada, frágil mas real, duas almas sob um pôr do sol do Texas, o rancho banhado em ouro. Seu silêncio, um vínculo mais forte que palavras. Sem promessas, sem grandes palavras, apenas paz. O tempo continuou passando. Os dias mais lentos, mais suaves. Eles não falavam mais sobre o passado. Eles apenas viviam. E de alguma forma, isso era o suficiente. Talvez seja isso que o amor realmente é. Não fogos de artifício, não votos extravagantes. Apenas ficar. Apenas escolher não ir embora quando você poderia. E talvez, apenas talvez, às vezes, as melhores histórias não são sobre grandes batalhas ou tesouros escondidos. Elas são sobre duas pessoas quebradas encontrando um caminho de volta à luz. Juntas. Então, o que você acha? Você acredita que as pessoas podem recomeçar não importa quão longe tenham ido? Você acredita que a bondade ainda pode mudar a vida de alguém? Se você acredita, então talvez dê um like nesta história para que mais pessoas possam ouvi-la. E se você quer cavalgar comigo pela próxima história, aperte aquele botão de inscrever e venha junto para outra jornada através do Velho Oeste. Hélio. Antes de eu ir embora, eu quero agradecer por estar aqui. Eu percebo que alguns de vocês assistem tarde da noite. Por favor, cuide de si mesmo. Descanse quando precisar. Essas histórias estarão aqui amanhã. Cuide-se, amigo. Agora, despeje para você mesmo outra xícara de chá ou café. Recline-se e me diga nos comentários que horas são, onde você está e de onde você está ouvindo. Até a próxima cavalgada, parceiro.